curiosidades práticas. É difícil você ir com esse flow, né, deixar fluir aí, e a mente toda hora entrando, aí você fica nesse embate de deixar fluir, e a mente consciente, essa dualidade, que eu vejo assim, às vezes você tem um objetivo, tá? Quer dizer, aquela lei de que você tem que let it go, né? Deixa ir, só que ao mesmo tempo o objetivo existe, você não quer soltar, mas ao mesmo tempo entende que existe um flow, que não é agora talvez, mas que... Então assim, a consciência às vezes, minha dúvida é como você deixar o flow agir no território da mente? Assim, sabendo que eles coexistem. Você está falando no dia a dia, na prática do dia a dia, quando você diz assim, deixar as coisas fluir, soltar, né? Let go, soltar, em relação por exemplo, a afazeres. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um trabalho X, Y, eu quero progredir, ou, enfim, casar, essas coisas. Mas a mente tende a se apegar a isso tudo, né? Então você tem um fluxo para... Isso. Isso, no dia a dia, e o dia a dia é agora, não há necessidade de soltar alguma coisa, não há necessidade de aceitar alguma coisa, não há uma necessidade de fazer alguma coisa. Exatamente da forma como a vida está acontecendo, para ti, ela é a única possibilidade. Então, não é uma questão de soltar ou aceitar. E não é uma questão de entrar no fluxo. É mais uma questão de enxergar do que de fazer. É mais uma visão do que necessariamente uma atuação. Que visão, Alexandre? A visão de que essa vida, nesse corpo e nesse organismo biológico, não vai mudar. E de que pensamentos que surgem são o fluxo. Pensamentos densos, quando surgem, são o fluxo. Desejos, para usar o exemplo que você deu, de obter questões materiais, são o fluxo. Não tem nada que não esteja no fluxo. Imagina, é como se tu estivesse andando e fazendo uma trilha no meio do mato, indo em direção, sei lá, a uma montanha, onde vai ter terrenos de todos os tipos, de todas as formas, alguns com mais vegetação, outros sem, às vezes sombra, às vezes calor. É como se nesse caminhar em direção à montanha, a mente começasse a não querer certas paisagens. Nossa, essa pedra aqui não está legal. Nossa, essa árvore aqui está torta. Nossa, aqui tem capim, não deveria ter capim. Deveria ser mais organizado. Vamos trazer um arquiteto aqui para a gente mudar essa paisagem. Nossa, hoje está muito calor. Nossa, essa água aqui está fria. Ou seja, o trajeto até a montanha, nessa trilha,
ela é composta de paisagens teoricamente mais bonitas e paisagens teoricamente menos convidativas. Tem momentos em que vai ter rompantes, onde precisa escalar talvez paredes, pedras, e a mente diz assim: nossa, que saco, essa parede aqui que eu tenho que subir não está no fluxo. Fluxo era quando? Quando eu estava antes, naquela trilha que era aconchegante, bacana, legal, onde eu não torcia meu tornozelo. Agora aqui eu tenho que fazer mais esforço. Me dói um pouquinho mais. Então, chegar na montanha, independente da paisagem, do tamanho das pedras, dos tombos, dos cortes, dos machucados, independente de qual seja o guia, independente de quão chove naquele momento ou do quanto tem sol, isso não vai mudar, porque não tem como mudar. A paisagem está acontecendo agora, naquele exato momento, e a trilha está te levando à montanha. Não tem como mudar isso. Isso não vai mudar. O importante é, enquanto está no trajeto, e aí nós vamos trazer analogia para a vida, enquanto está se trabalhando, enquanto está se acordando, enquanto está criando os filhos, enquanto tem tomando decisões no sentido aparente de trabalho, de investimentos. Essa é a trilha, é o caminho em direção à montanha. Isso não vai mudar. Mas tem algo que pode ser visto aí, que é um tipo de paisagem que ainda não está sendo visto. Qual é a paisagem que não está sendo vista? A paisagem de que tem certas coisas que não são boas. A paisagem de que tem certas coisas que eu precisaria mudar. Um pensamento dizendo que eu não estou seguro, que esse caminho é o caminho ideal. Um pensamento que tem dúvida para qual lado nós vamos. Tá? Então, não é uma questão de, dentro do processo da caminhada, dentro da trilha, dentro da trilha chamada vida, ter um pensamento que diga assim: tá bom, eu aceito, tá bom, eu solto. Não, vou soltar e permitir que a trilha aconteça de maneira legal. Não, isso é um pensamento. Esse também faz parte da trilha, só que ele ainda não foi visto. Então, a identificação ainda numa camada de pensamentos de querer soltar e de querer aceitar certas coisas e excluir outras, também faz parte da paisagem. É como se, andando dentro da mata ou dentro da trilha, ainda não tivesse sendo visto algum tipo de conjectura, alguma parte da paisagem. Tem parte da flora, tem parte da fauna, tem parte, seja insetos, seja, sei lá, elementos mais sutis da natureza, que quando se está andando na trilha não se está sendo visto. E esses elementos sutis da natureza podem ser em flores belas, pensamentos bonitos, mas podem ser em flores não tão, entre aspas, belas, que seriam as ideias que estão tortas. Então, caminhar dentro da mata ou dentro da trilha com lucidez faz com que se pegue a rusticidade da trilha, que é mais fácil de ser vista, porque é onde se está pisando, mas também comece a ver detalhes e nuances da paisagem que antes não se via. Uau, tem um pássaro aqui que eu não estava vendo. Uau! Esse pássaro é o pensamento que está dizendo: eu preciso soltar, eu preciso aceitar, eu preciso entrar no fluxo. Percebe que isso é um pássaro que não está vendo. Agora eu estou vendo que isso é só um pensamento. Anterior a esse pensamento tem algo que está constantemente silencioso e que está gerenciando isso tudo e está testemunhando isso tudo. Então, não é que dentro da vida prática, e não tem separação, a gente vai ter uma mente agora que vai aceitar as coisas. Não. A mente precisa ser visto como sendo o empecilho para a visão acontecer, porque a aceitação, ela é a visão.
É como se, sem análise mental, Alexandre, se posicionar nesse silêncio e a partir daí saber que nada vai mudar, que está tudo bem. Mas não é um saber mental, é uma visão de que não tem absolutamente nada que está sob o meu controle, Alexandre. A vida está acontecendo, a vida está acontecendo, a vida está acontecendo. Às vezes, a vida traz coisas que a mente diz serem agradáveis. E aí tem mais um pensamento dizendo, uau, agora eu estou no fluxo. E às vezes a vida traz coisas que não são teoricamente agradáveis. Em que sentido? Porque estão relacionados com medo, com insegurança, com falta, com separação. Isso são partes, isso tudo é parte da natureza. Para ser vista como sendo também o caminho. Então, quando se está na camada da mente, dizendo, uau, tem coisas boas acontecendo, que show, eu estou no fluxo. E de repente, como não se teve o destacamento ainda a partir dessa visão, quando vem nebulosidades ou pensamentos de desânimo ou de não aceitação, de querer corrigir ou fazer ajustes, a mesma identificação que está aqui nas coisas boas está achando que é nesse nível da mente que a gente vai corrigir as coisas. Não tem como corrigir. Isso é tudo que tem. Esse organismo biológico, esse DNA, só produz isso e vai continuar produzindo isso. Percebe? Olha para a natureza, né? Os infinitos tipos de animais. Cada animal está desempenhando o seu papel. Tu imagina se uma cobra dissesse assim, nossa, eu queria ter asas, voar como um pássaro. Eu queria andar no fluxo. O pássaro sim está no fluxo, porque ele está voando. Nossa, eu preciso rastejar e não consigo fazer certas coisas. Nossa, o que seria o fluxo? O fluxo seria fazer coisas diferentes. Então, esse DNA, ele só produz isso. A visão é perceber que é isso e que nada mais do que isso é a vida acontecendo. Então, não é um soltar no sentido de eu preciso soltar. O soltar é a visão da consciência. Soltar é sinônimo de paz, soltar é sinônimo de silêncio. O fluxo já é o que está acontecendo. Só que enquanto não se enxerga que o fluxo já é, parece que não se está no fluxo. Mas o fluxo é, às vezes bem, às vezes mal. E bem e mal é só a mente que está dizendo. Às vezes para a direita, às vezes para a esquerda. Às vezes pagar conta, às vezes ter que atender pessoas. Às vezes com rolo, às vezes com dor de dente, tem que ir no dentista. Problema com filho. Cara, é isso a paisagem, não tem nada que vai mudar. É assim que funciona a vida nesse organismo biológico, diferentemente de um porco. O cachorro cachorreia. O cão, o gato gateia. O Alexandre alexandreia. É o que tem, não tem nada que possa ser diferente. Então o soltar está na presença e no saber não mental de que é isso que tem e que não tem nada para ser mudado. Nesse silêncio que testemunha, isso fica nítido.